Olá, pessoal. Eu me chamo Tatiana Torres, eu sou psicóloga, sou também professora de psicologia e vou hoje comentar sobre o conto O Espelho, de Machado de Assis, trazendo alguma visão da psicologia a respeito do conteúdo desse conto. Para fazer os comentários que eu vou aqui compartilhar com vocês, eu estou utilizando, né, alguns conceitos da área da psicologia, que é uma área plural. Isso significa dizer que existem várias psicologias, várias abordagens, que têm diferentes formas de ver o homem, de entender o homem, e também diversos objetos de estudo. Algumas áreas da psicologia estudam sobre a percepção, outras estudam sobre o inconsciente, e assim nós vamos construindo uma ciência plural, né, multifacetada. E hoje eu vou trazer aqui alguma visão, né, uma dessas visões, e que eu vou colocar depois as referências, né, para quem quiser ir em busca, né, de um aprofundamento nessa área da psicologia. Eu vou sugerir algumas leituras que tratam desses conceitos que eu vou estar aqui hoje compartilhando com vocês. No conto O Espelho, Machado de Assis, ele faz uma leitura sobre a alma humana. Através do personagem principal, Jacobina, ele vai defender que a alma humana, que na verdade a criatura humana tem duas almas. Uma alma exterior e uma alma interior. Para exemplificar o que seria essa alma exterior e essa alma interior, Jacobina, o protagonista, ele fala de um acontecimento que ele viveu aos 25 anos de idade, quando ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional, né? Ele ocupou uma função na Guarda Nacional, e isso encheu a família dele de orgulho. E a partir de então, ele começou a deixar de ser quem ele era antes, para se tornar o senhor alferes. Aquela função, aquele papel social, começou a adquirir contornos em torno da sua própria personalidade. E a todas essas honrarias que a sua família foi lhe concedendo em razão do cargo, ele vai chamando de alma exterior. Essa alma exterior foi constituindo Jacobina quem ele era, né, o eu de Jacobina. E quando, em um determinado momento, por circunstâncias de um adoecimento na família, ele precisou ficar sozinho, ele perdeu, como se tivesse perdido essa alma exterior, ou seja, esses outros, esse mundo fora dele, que dizia quem ele era e o enchia de honrarias em razão do orgulho, né, de quem ele havia se tornado, esse orgulho da família em razão de quem ele tinha se tornado. E vai trazer o espelho como uma possibilidade dele ter esse outro em quem ele se espelha e se torna quem ele é, ou seja, reata esse contato com ele mesmo, com ele próprio, né? A alma interior, nesse conto, aparece como o nosso contato com os sonhos, através do sono. E a alma interior, quando despertamos, ela não consegue viver apenas de si mesma. Ela termina se conectando com essa alma exterior. Bom, então, para comentar sobre o conto, eu vou falar na perspectiva do eu para a psicologia fenomenológica e existencial.
E aí eu vou colocar depois para vocês aí uma sugestão de leitura, né, em relação à psicologia fenomenológica existencial. Para o existencialismo, a existência precede a essência. Isso significa dizer que nós não nascemos com um eu pronto, acabado e imutável. Significa dizer que o nosso eu vai se constituindo a partir do nosso contato com o mundo circundante. Uma outra área da psicologia é o psicodrama, que tem também como base filosófica a fenomenologia e o existencialismo, vai dizer que esse eu, ele vai se constituindo a partir dos nossos papéis sociais, das nossas experiências psicossomáticas, né, fisiológicas, e também do que ele chama, do que Moreno vai chamar de papéis psicodramáticos, que é uma experiência subjetiva desse papel. Com isso, pessoal, a gente entende que o eu, ele vai se constituindo a partir das nossas experiências vividas desde o momento em que somos concebidos até o momento da nossa morte. Portanto, essa alma exterior que Machado de Assis se refere, né, utilizando o personagem Jacobina, vai se constituir de todos esses elementos exteriores ao eu, mas que constituem quem nós somos. Um outro aspecto que eu quero destacar aqui é que o conto, ele, no início da narrativa, o autor descreve que toda a conversa a respeito da alma se passa durante a noite, num ambiente à luz de velas, em que o Jacobina, quando vai começar a sua preleção a respeito da alma, adverte aos colegas, aos cavalheiros presentes, que ele não deveria ser interrompido, que aquela preleção não caberia argumentos ou controvérsias, né? E aí, com isso, eu quero destacar o quanto que tratar desse assunto é ainda algo obscuro, né? E aí vem esse sentido da noite, da luz de velas e de algo que ele não está aberto a controvérsias. Por quê? O que conhecemos sobre a alma humana e tudo que falamos sobre a alma humana, ainda hoje, parte de um determinado referencial. Não há, portanto, uma visão, uma conceituação, uma compreensão uníssona, única, a respeito do que seja a alma humana. Há diferentes compreensões do que seja esse eu, de como ocorre essa constituição de eu, e até mesmo dentro da própria ciência psicológica, a gente encontra essa pluralidade de compreensões em torno do que seja o eu. A ideia de psique, que no grego a palavra psique significa alma, tem a ver com todos os nossos processos mentais, né? Para a psicologia, tem a ver com todos os nossos processos mentais, mas para algumas psicologias, né? Para algumas correntes da psicologia, por exemplo, a psique é considerada, por Jung, como essa totalidade psíquica, que inclui tanto o que é consciente como aquilo que é inconsciente. E o inconsciente, para Jung, não é apenas o inconsciente pessoal, ou seja, aquele inconsciente que se constitui a partir das nossas memórias reprimidas nas experiências que vivemos desde a infância. Para Jung, o nosso inconsciente é também um inconsciente coletivo,
que traz consigo os arquétipos, né, os símbolos que guardam toda a memória da humanidade. E ainda temos que, para Moreno, por exemplo, a ideia de inconsciente é uma ideia que inclui sempre uma relação. Então, não existe um inconsciente apenas pessoal. O inconsciente, ele está sempre em relação com o inconsciente dos outros, que é o que ele vai chamar de co-inconsciente. Então, aqui temos, né, algumas possibilidades de leitura a respeito desse conto, né, considerando alguns conceitos da psicologia sobre esses assuntos. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar aqui, e que eu achei muito interessante no conto, é que no momento em que ele fica sozinho e que ele começa a experimentar o sofrimento de estar só, e que essa solidão significa também um afastamento de si mesmo, ele diz que o relógio, as horas passam de século em século. Ou seja, ele traz uma experiência muito interessante em relação ao tempo, que o tempo que nós experimentamos não é o tempo das horas, não é o tempo dos minutos e dos segundos. O tempo que nós experimentamos é um tempo subjetivo, que diz respeito às circunstâncias de vida às quais estamos inseridos. Bom, pessoal, é isso. Eu vou colocar algumas referências para vocês e até uma próxima oportunidade, né, comentando sobre psicologia e literatura.